Você já ouviu falar em Brasil Paralelo? Nunca ouviu falar? É uma produtora de vídeos lá do Sul. Ela é uma produtora que é dita de direita, uma produtora de ideologia conservadora. Na verdade, é difícil dizer que é uma produtora de direita, de ideologia conservadora, porque o próprio nome está dizendo Brasil Paralelo. Não é o Brasil, é um outro Brasil que não tem nada a ver com isso. Paralela são duas retas que não se tocam. Não tem um contato, não é um cruzamento, é simplesmente um outro mundo. Então, dado que não é um cruzamento, dado que é um outro mundo, eles não se importam nem um pouco em viver neste outro mundo e passar esse outro mundo, nesses vídeos, para este mundo aqui. Então, no mundo desta produtora, tudo que você aprendeu na escola, tudo que os pesquisadores publicaram, tudo aquilo que dependeu de anos e anos para comprovação científica, tudo aquilo que fica em aberto porque ainda está num campo não científico ou num campo filosófico, tudo isso não importa. O que importa para eles é a versão que eles têm do Brasil. É um outro Brasil. Então, o que acontece? Acontece que eles vão informando uma parcela da juventude de maneira completamente errada, mentirosa, de má fé, inclusive. E muita gente vai ficando louquinho. Você já ouviu falar do louquinho de internet? Que é aquele cara que ele vai na aula e ele se sai mal na escola. Porque ele não estuda. E também porque ele é o orgulhoso burro. Ele pensa que ele sabe mais que o professor. Aí ele vê o Brasil Paralelo, ele vai lá na sala de aula para contestar o professor. Não, professor, o senhor não sabe de nada. Eu que sei. Ele desconfia da escola. Ele acha que a escola está mentindo, mas não passa pela cabeça dele que quem pode estar mentindo é aquela produtora. Não é interessante que ele desconfie da escola, que tem anos e anos e anos de um trabalho de um monte de gente, e não desconfie da produtora? Não é interessante isso? Se teu filho está nessa, se teu tio tá nessa, se você tem um primo assim, se você mesmo tá se deixando levar por isso, comece a pensar o seguinte: se só aqueles caras ali são inteligentes e toda a universidade, todo o aparato do mundo é burro, né, e faz tudo errado, não é muito estranho? Não é estranho isso? Não é estranho que você tenha milhares e milhares de cientistas, um monte de biblioteca, todo um aparato institucional escolar, e só este grupinho que nunca conseguiu se dar bem em lugar nenhum, seja os inteligentes, os que sabem as coisas, Pondé, Olavo de Carvalho, a louca do impeachment, o neto do Figueiredo. Olha o tipo de gente. Todos eles são grandes fracassados. O Olavo de Carvalho nunca conseguiu sequer terminar o ensino fundamental. O Pondé tentou ser médico e não conseguiu nem ser professor. Não passou em concurso de nenhuma federal. O neto do Figueiredo, imagina, só de ser neto do Figueiredo, né? E a louca do impeachment, que se elegeu uma das deputadas mais bem votadas em São Paulo e depois não conseguiu se reeleger. Então, esse tipo de gente tá ali
fomentando a ideologia do fracasso. Só que tem um detalhe, gente. Parte desta ideologia do fracasso alimenta a ideologia da direita, que promove o quê? Que promove o hipercapitalismo, que promove o capitalismo do mercado financeiro, aquele capitalismo que cria o capital fictício, o capital só de juros e que não produz nada. Quer uma prova? Eu vou dar uma prova bem concreta para você. Sabe quem estava até ontem no conselho desta produtora? Haha, pegamos, hein? A dona e fundadora do Nubank. Pegamos nua, né? Nua e crua, Nubank. Nubank é um excelente nome, né? Nubank não é um excelente nome, porque é aquele banco que deixa você nu. Ele rapa você e deixa você nu. Todo banco faz isso, mas o Nubank é especial, porque ele é inteirinho virtual e ele se vende como uma coisa rápida e não burocrática. Mas na verdade ele é apenas um pegador de dinheiro sem cobertura. Ele empresta mais do que ele tem, mas num volume assustador, num volume que, se descuidar, é imoral, ilegal e engorda ela, esta produtora. Ela estava lá, escondidinha, e o Nubank estava financiando esta produtora para que os dois pegassem uma terceira entidade, a entidade chamada Fronteiras do Pensamento, que há muitos anos vem trazendo personalidades internacionais para dar palestra no Brasil. E até então trouxe de tudo, mas desta vez tropicou, e no tropicar a imprensa pegou. Qual foi a pedra no caminho? Trouxeram um babaca americano, que é um cara que faz palestras tentando naturalizar, tornar corriqueiro, tornar comum, tornar uma coisa que a gente deve aceitar. Hitler. É um palestrante americano que faz sucesso na direita, porque ele vem com uma conversinha do tipo assim, pode existir um homem como Hitler, ele teve erros ali, mas ele era um grande estrategista. Você fala da direita. Hitler era um grande estrategista. Bom, se Hitler era um grande estrategista, por que ele atacou a Rússia no inverno, sabendo que Napoleão perdeu no inverno? Então ele não era um grande estrategista. Hitler era apenas uma besta fracassada, como Mussolini. Hitler se matou, fugiu. Mussolini não teve tempo de se matar. Mataram e penduraram ele de ponta cabeça num posto de gasolina, ele e a mulher. O que você acha? Então, o Fronteiras do Pensamento foi trazer esse cara, e aí a imprensa falou, que história é essa? E pum, caiu, foi ver quem é que estava junto, Brasil Paralelo e Nubank. Era a hora de todos nós, gente, pararmos de lidar com o Nubank. Boicote mesmo. Se a gente tivesse organização para valer, se a gente tivesse consciência política para valer, era a hora de cancelar este banco. É claro que se nós tivéssemos consciência política para valer, nós cancelaríamos todos os bancos. Nós começaríamos cancelando aqueles sem vergonhas que se fingem de esquerda para promover o mercado financeiro, para falar que pode existir o banco bom, que é o Edu Tonteira, que pensa que convence alguém.
Esse é outro. Queria porque queria estar no governo e não conseguiu, porque o dia que ele encontrou com o Lula falou uma coisa que eu entendi. O Lula falou, esse Edu Tonteira é um cara muito esperto. E ele usou o esperto, assim, num sotaque que o Lula não tem. E se eu pudesse, eu contrataria ele como meu secretário particular. O Lula falou isso. É uma forma de você elogiar ironicamente, porque eu não vou convidar você nunca para ser de governo nenhum, porque você é uma falcatrua. E banqueiro, gente. Banqueiro tá do lado errado da coisa, porque eles são atividades meio. Eles têm que financiar a produção. Só que o capitalismo inverteu a ordem. O capitalismo atual colocou eles como uma atividade fim. Tanto é que tá aí, né? O Lula passa o dia inteiro tendo que gritar contra os juros. Não tem tempo de gritar para produzir, porque os juros estão comendo a gente pela perna. Entenderam? Então tá aí, ó. Os que nos roubam com juros, unidos com a direita ideológica através de uma produtora e junto com um grupo que faz palestras internacionais. Se você descuidar um pouquinho, você vai encontrar junto com essa gente, talvez em beijos e abraços, inclusive em beijos anais, André Valadão. Procura que logo você acha os evangélicos metidos nisso. Daqui a pouco a gente volta.